Então, gente, a gente foi convidado a falar do tema Não se pode servir a Deus e a Mamon, e a proposta para hoje é abordar esse tema com um enfoque do aprender a aprender. Né? É um enfoque um pouco diferente, né? Claro que vamos abordar as questões doutrinárias que estão contidas nele, mas o grande enfoque será essa ideia, aprender a aprender. Né? Uma proposta desafiadora, não é nova, mas é desafiadora. Né? E o tema, então, ele está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no seu capítulo 16, o item 1º, né? E o título que nós vamos trabalhar, Não se pode servir a Deus e a Mamon. A ideia de aprendermos a aprender vem da visão do próprio Kardec. Né? Kardec, discípulo de Pestalozzi, ele aprende, então, uma forma pedagógica inusitada, uma forma nova de pedagogia. Na verdade, ela já havia sido praticada pelo próprio Cristo. Né? Se a gente analisar os ensinos do Cristo, nós vamos ver que ele contém essa proposta do Pestalozzi, né? Mas Pestalozzi, então, ele inaugura a era pestalozziana, né? Ele funda a sua escola, na qual Kardec vai estudar e vai aprender alguma relação dessa pedagogia pestalozziana, que se baseia no ensino como uma experiência interativa direta da pessoa com o ambiente. Quer dizer, é uma experiência intuitiva, parte-se daquilo que existe já na composição de cada aluno, né? E a partir daquele conteúdo, uma relação do aluno com o ambiente é que vai dar origem a novos conhecimentos. Ainda, essa relação ela é estabelecida como a única forma capaz de desenvolver potenciais tais como a moral, o intelecto, a afetividade. Então, percebam que ele não se resume somente à questão do intelecto, do saber, mas também do sentir e também do fazer. Né? Ele se insere no campo da nossa ética, e então é uma proposta muito mais completa do que a pedagogia mais tradicional, né? Apesar de que na pedagogia tradicional nós temos elementos pestalozzianos inseridos, mas que nem sempre são evidenciados, né? Nem sempre são colocados de fato em prática, e aí nós acabamos tendo uma pedagogia mais seca, focada única e exclusivamente no saber, e é uma forma de saber bastante artificial, né? Fundamenta-se no velho decorar, o decoreba, né? Onde eu sei agora, mas daqui a pouco já não. Na verdade, eu não sei, eu decorei, né? Não sei. Muito bem. Então, é essa proposta, aprender a aprender com base nas ideias de Kardec. Por que nós dizemos isso? Porque Kardec vai escrever o Pentateuco, as obras dele, todas elas dentro dessa dinâmica pedagógica. Ele é um professor, né? E ele vai compor as suas obras como um professor. E ele compõe as obras usando dessa ideia da pedagogia de Pestalozzi. E se nós lemos as obras de Kardec imaginando que elas já estão completas, né, a gente perde grandes oportunidades, porque Kardec ele vai partir de um conteúdo básico, uma premissa anterior, oferece um conteúdo complementar, mas esse conteúdo não é completo. Ele deixa ali dicas para que o próprio estudante das obras dele se pergunte, faça perguntas, né? Na verdade, a própria obra, ela é montada para que nós indaguemos, né? Esse próprio capítulo, à medida que nós vamos lendo com esse olhar um pouco mais criterioso, a gente encontra na obra já perguntas que estão ali colocadas de forma muito sutil, que são para que a gente se faça, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Estranha moral.
Percebam, estranha moral, você já começa, mas que estranha moral é essa? Do que se trata? E à medida que você lê, você expande um pouquinho o conteúdo, você encontra outras perguntas. E dentro dessa ideia aprender, você vai, então, em busca de respostas para essas perguntas, respostas que não estão exatamente na obra, né? Kardec deixa para que você compile essa composição e chegue às próprias considerações, né? Então, ele, claro, propõe uma consideração, mas ele deixa que você faz isso. Essa é a pedagogia de Pestalozzi. Bom, no nosso tema hoje, não se pode servir a Deus e a Mamon, nós rapidamente vamos encontrar duas questões que gritam perguntas para nós, né? A primeira diz respeito à ideia de servir, né? Porque nós vamos compreender que essa composição foi feita por Jesus há mais de 2000 anos atrás, portanto, em uma outra idade cultural, onde a humanidade compreendia servir de forma bastante distinta da nossa hoje. Então, Kardec ele está falando de uma coisa diferente daquela que a gente compreende nessa frase aí. Então, partindo dessa ideia, nós vamos então buscar redescobrir o sentido de servir ao tempo de Jesus. E a gente vai entender, vai encontrar na literatura que trata do povo judeu, na história antiga, nós vamos encontrar que naquele período existia o servo doméstico, né? O servo doméstico era um escravo que trabalhava no lar, né? Então, notem que é outra forma de compreensão do verbo servir, né? Não pertence à nossa geração. Principalmente porque hoje a ideia de escravidão é uma ideia que causa repulsa e, além disso, ela já é estabelecida em todo o nosso planeta como um crime, né? Então, todas as sociedades que estão, mesmo as mais atrasadas no nosso planeta, consideram a escravidão um crime. Então, já muda completamente a figura, a ideia do servir, né? E a gente vai se aprofundando e entende que existiam 3 níveis de servos em uma propriedade judaica do século I, né? Nós vamos encontrar os servos doloi. Os servos doloi eram escravos que faziam parte da propriedade. Então, eles eram considerados como membros da família, mas eram escravos. Eram considerados membros, tinham uma consideração a mais dos seus donos, dos seus proprietários, né? Então, servos doloi, em primeiro nível. Logo após, nós vamos ver os escravos de uma classe inferior, os paides, que eram subordinados aos servos. Note que nós temos um escravo que manda em outro nível de escravos, uma coisa bastante diferente de toda a ideia de serviço que nós temos hoje. E, finalmente, nós teremos, então, os servos assalariados. Esses já não são bastante compreensíveis, a gente consegue entender. Eles, na sociedade judaica, eram chamados os mishtoi, que eram homens livres e recebiam um salário para o serviço prestado. Muito bem. O título que Kardec extrai, né, do versículo 13 do Evangelho de Lucas, né, no capítulo 16 do seu Evangelho, nos conduz ao entendimento dos 2 primeiros servidores. Percebam que aquele servo assalariado não está compreendido aqui. Por quê? Porque Jesus está se referindo a homens que têm uma finalidade única, né? A finalidade deles, o trabalho deles é em benefício de Deus ou Mamon, né? Porque o assalariado não vive só daquilo, né? Ele cumpre aquele papel, parte para outro. Então, essa afirmação seria correta, né? No caso, se Jesus estivesse referindo aos mistioi, né? Que são os servos assalariados, porque eles poderiam, sim, servir a um e ao outro. No caso dos servos, os escravos, a vida deles era em função daquele papel que eles cumpriam. E
nós vamos dando sequência. A próxima palavra que chama a nossa atenção nesse conteúdo é a referência que é feita a Mamon. Né? Mamon também é um termo que nos causa estranheza. Né? Mamon, ou Mamona também, é uma palavra de origem aramaica que significa recursos, posse, riquezas, de qualquer espécie. Pode ser dinheiro, pode ser imóvel, pode ser escravos, pode ser, enfim. Os lexicógrafos, o que são lexicógrafos? São estudiosos de uma língua, né? Então, homens que elaboram dicionários de um determinado idioma. Então, os lexicógrafos da língua aramaica, eles sustentam que essa palavra possivelmente seja derivada da raiz amã. Amã significa o que é confiado, o que se confia, né? Para expressar aquilo que é confiado ao homem por Deus. Então, Mamon, tudo que é confiado ao homem por Deus. Dentro da cultura judaica, vamos lembrar que tinha uma consideração bastante grande e, claro, a sua idiomática, a sua linguagem continha expressões que vinculavam uma ideia de um elemento a Deus. Então, Mamon é isso. Tudo que era confiado a eles por Deus. Nos escritos rabínicos, significa não somente o dinheiro, mas todos os recursos, todas as posses de um homem. Tudo aquilo que ele possui além do seu corpo e da sua vida. Né? Ou seja, tudo que pode ser convertido em dinheiro e pode ser calculado. Então, nesse sentido, não se pode servir, ou seja, não se pode deixar escravizar a Deus e a Mamon simultaneamente, porque é incompatível. Ou você se deixa escravizar. E note que essa escravidão é uma servidão voluntária, né? Não é uma escravidão exatamente como se o indivíduo que estivesse ouvindo aquela frase ao tempo de Jesus fosse ser escravizado por Deus ou pelos recursos, né? Então, notem que o sentido começa a ganhar um certo brilho, né? Começa a se tornar, a compreensão dele começa a se tornar um pouco diferente daquela que soava inicialmente, né? Muito bem. Agora que aprofundamos nossos conhecimentos nessas palavras mais obscuras, ou com um significado diferente do contemporâneo, como é que a gente segue no estudo? Como é que a gente deveria seguir? Agora que a gente já começou a compreender essa ideia com um sentido um pouco diferente, como é que a gente prossegue no estudo? Bom, a sequência proposta pelo próprio Kardec, ela está vinculada a questionamentos, né? A que nós façamos questionamentos. Né? Kardec discípulo de Pestalozzi, como a gente já afirmou, ele quer que você se questione, que você questione o texto. Né? Então, existem várias ferramentas. A gente vai aqui usar uma ferramenta do gerenciamento empresarial, né? Chama-se, é uma ferramenta de qualidade, chama-se 5W1H. Para quem já é do meio empresarial, para quem gerencia, então, possivelmente já se familiarizou com o 5W1H. Para quem não é familiarizado com o meio gerencial, a gente explica aqui o que é o 5W1H. 5W1H são 5 questões que começam com a letra W, do inglês, que são what, que significa o que, when, quando, who, quem, why, porquê, where, né, que é onde. Então, aqui temos fechado o 5W. E, finalmente, o H, um H, que é how, como. Então, nós vamos responder o que, quando, quem, porquê, onde e como. E, a partir daí, nós vamos ter uma ideia um pouco mais ampla a respeito daquele assunto que nós estamos lendo, estudando, né? Então, vamos começar logo com o primeiro W, que é o what, o que, né? Então, o que nós estamos vendo?
Bom, existem dois caminhos que não podem ser trilhados por aquele que se propõe, né, a essa dedicação, que se coloca como uma devoção semelhante a uma escravidão, né? Uma devoção completa, uma entrega completa, né? Quais sejam esses dois caminhos: dedicar a sua existência, a sua vida ao trabalho junto a Deus, e dedicar a sua vida, a sua existência ao trabalho, às conquistas de bens materiais. Então, ao longo da sua vida, você precisa optar. Ou você vai se dedicar a um ou a outro. Não há como se dedicar completamente a um dos dois. E aí a gente vai recordar que essa afirmação está feita em um contexto em que Jesus refere-se a um grupo de fariseus que se dedicavam a Deus, no entanto, eles tinham uma postura de profundo egoísmo, de muita busca pelo poder e pelas posses. Então, essa referência, ela é uma referência direta a um grupo de pessoas. Né? Serve para nós, nos dias de hoje? Claro que sim. Né? A gente vai compreender que aquele dedica a sua vida de forma integral a uma ânsia infinita pelas posses, ele vai deixar um campo negativo nas questões espirituais. Né? E aquele que se propõe a uma busca incessante de valores éticos, ele não vai conseguir manter paralelamente a isso uma busca de conquistas materiais nesse mesmo nível. Ele vai ter que abrir mão de um pouco disso, né? Ele vai ter que deixar de lado isso. Os valores materiais vão ter que descer a um plano inferior, bem inferior, para que seja possível que ele, então, materialize essa busca espiritual. Né? Não dá para fazer os dois de forma simultânea. Né? Essa é o que Jesus se refere. E voltamos a relembrar. Esse valor foi dito especificamente para um grupo de fariseus, e nós podemos sim transportar para os dias de hoje. Mas vamos dar sequência. Quando? Bom, eu prefiro responder o quando e o quem junto, porque eles estão bem intimamente ligados, né? Porque nós vamos ver que são dois quandos e dois quens, né? O primeiro quando acontece no século I, né? Com Jesus. Então, quando e quem, né? Fechamos aqui mais 2W. E o segundo quando e quem acontecem no século XIX, né? Pelo seu Allan Kardec, quando ele relembra o tema. Então, existem dois momentos históricos onde esse tema está sendo abordado. Né? Então, dois quandos e dois quem. O quarto W, why, porque a gente vai, então, ter que interpretar também de forma separada. Como acontecem dois eventos distintos, a gente vai ter que fazer essa análise em dois momentos distintos também. No século I, como a gente já falou, Jesus está se referindo aos fariseus. Perceba. Antes desse trecho, no Evangelho do próprio Lucas, no capítulo 16, versículo 14, é que nos é narrada essa informação, onde Lucas vai dizer assim: os fariseus, que eram amigos do dinheiro, ouviam essas coisas e o ridicularizaram. Né? E ao lado de porquê, a gente vai responder também para quê. Isso a gente insere, não é uma ferramenta do 5W1H, mas é muito mais importante o para quê, porque a resposta do porquê vem apontar responsabilidades, culpados, pessoas, né? O para quê é a finalidade, né? Então é mais útil, e isso a gente acrescenta, porque no campo
da ideia de Pestalozzi, quanto mais perguntas, melhor. Nós não temos que estar limitados a um número de perguntas. A gente deve buscar inserir mais perguntas, que a gente vai ter um conteúdo mais rico. Então, para quê? A mensagem vinha como um alerta aos que se achavam superiores aos saduceus, né? Então, os fariseus, eles viam o comportamento dos saduceus, que era a classe sacerdotal judaica, como um comportamento de falta de afinidade com as verdades morais. Então, eles se propunham a dar um novo sentido às Escrituras, né? E realmente eles buscaram dar esse novo sentido e a gente vai ver que, tendo criado as sinagogas, os fariseus pretendem, então, difundir os textos sagrados, que é uma coisa bem interessante, porque até então, os saduceus, só eles entravam nos templos, né? A gente vai ver a figura dos templos, que só o sacerdote entra, e a sinagoga, onde entra todo mundo. Olha, uma divisão, né, entre essas duas comunidades. Vamos lembrar que fariseu significa os separados, então eles pretendiam uma cisão mesmo, né? E era nas sinagogas que os fariseus iam apresentar sua interpretação desses textos, né? Mas a conduta desses homens, seus interesses pessoais, acabavam não condizendo muito bem com aquilo que eles estavam ensinando ali, né? E é por conta disso que Jesus faz essa afirmação: não se pode servir a Deus e a Mamon. Ele toca numa ferida porque os fariseus entenderam completamente aquilo que eles estavam trazendo para ele. Muito bem. Vamos lá para o século XIX. Temos o catolicismo agora como representante de Deus. Não temos mais fariseus, não temos mais saduceus, né? E nesse contexto a gente vai ter o catolicismo, que é justamente quem toma essa ideia, né? E, no entanto, a conduta do clero era bastante complicada, porque nós vamos ver as cruzadas, né, nesse momento histórico, a Inquisição, as perseguições que o próprio Kardec acaba vivendo na França e pelo mundo. Vamos lembrar aqui do Ato de Barcelona, com a queima dos 300 livros espíritas, né? E vamos indo mais aqui no tempo, vamos ver que até no Brasil, no ano de 1890, o Código Penal, no artigo 157, proibia a prática do espiritismo, né? Notem que essa influência, que já é bem mais moderna, né, um pouco mais recente, digamos assim, né, representa esse momento vivido por Kardec, né? E no Brasil, o artigo 157 condenava a prática do espiritismo a 6 meses de prisão, multa de até R$500, né? E ele vem persistir até a década de 60, gente, tá? 1890 e vai até 1960, né? Então, vale para a gente valorizar os nossos espíritas aqui, que foram homens que realmente encararam essa situação. Muito bem. Então, entendemos o porquê, vamos entender para quê. Kardec vem relembrar o velho ensino, né? Cumprindo, assim, uma das funções do Consolador, a fim de que a doutrina nascente tenha como alicerce o trabalho divino. Note que Kardec já se preocupava, porque tivemos um problema lá no mundo judaico. Esse problema se repete no cristianismo. No espiritismo, Kardec se preocupa, né? Então ele toma alguns cuidados para fazer menção, fazer essa referência, né? Para que essa doutrina nascente tivesse esse alicerce, né? E que ele se alicerça nas ideias de Jesus, seja o vosso falar sim, sim, não, não. Está lá em Mateus 5,57. Né? Justamente para que a gente não caia novamente nas mesmas armadilhas que vieram derrubando as boas ideias. Então, Kardec trabalha esse tema como um tema contemporâneo. Cabe a nós agora perguntar,
nos dias de hoje, por que eu estou lendo? Para que isso serve para mim, como homem, como pessoa? O que isso pode mudar a minha vida? Aí já você tem uma coisa mais atual ainda, né? E essa resposta é muito pessoal, é de cada um de nós. Bom, vamos para o último W, do 5W, né? Onde? Bom, a nossa análise, ela se atém a uma busca pontual e não geográfica, né? Assim, com o auxílio de ferramentas de Pestalozzi, né? A intuição direta com o ambiente, desenvolvimento de faculdades, né? Além da ferramenta 5W1H, estamos pontualmente notem, estamos tratando esse assunto de forma pontual. Estamos aonde? Em uma obra do livro intitulado Evangelho segundo o Espiritismo. Muito bem, dentro dessa obra onde? Em um capítulo dessa obra, o capítulo 16, dentro desse capítulo estamos aonde? O título desse capítulo, não se pode servir a Deus e a Mamon, né? Então, dessa forma, a gente precisa alertar que esse 5W, esse onde, vai nos informar que não existe a pretensão de esgotar esse assunto, mesmo porque a gente só está abordando o título. Tem muito mais informação depois que vai complementar. Então, seria pretensão nossa esgotar o tema falando só do título. E nosso objetivo é falar do título, só dele. Estamos explorando o título, só ele, né? Então, onde? No título do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? E, finalmente, chegamos, então, à última pergunta, 5W1H, o H, how, como, né? Bom, para respondermos à última questão, precisamos adentrar no capítulo propriamente dito, tendo em mente que Kardec emprega propositadamente fragmentos de ensino para instigar a nossa pesquisa. Né? Kardec ele vai fazer isso de forma proposital. Né? Ele quer que nós pesquisemos o que veio antes. O que tem antes daquele conteúdo? Se ele usou um trecho do Evangelho, se ele usou... O que está interligado aquilo? O que tem depois daquilo? Então, essa pesquisa, em se tratando de Evangelho segundo o Espiritismo, é fundamental. Senão a gente não consegue, nessa obra, contextualizar. Assim como nós vamos pegar qualquer trecho de O Livro dos Espíritos, nós vamos precisar complementá-la com as outras obras básicas. Né? Lembrando que o Livro dos Espíritos trata todo e depois ele esmiuça todo nas outras obras. Então, se você pretende, se eu pretendo, se nós pretendemos ter um conteúdo de fato, temos que elaborar perguntas e, a partir daí, debruçarmos-nos nas outras obras que vão complementar aquela relação. Então, começando aí. Eventualmente, Kardec, nesse conteúdo, ele vai comparar dois evangelistas diferentes. Isso é muito curioso. E ele vai usar passagens bastante similares. Né? Uma curiosidade é que ele usa Lucas. Né? Por que ele faz isso? Isso é necessário usar as mesmas passagens que são similares, mas não são idênticas? Por que ele tem uma razão para fazer? Né? Eu vou dar uma dica aqui, rápida, para dizer que, por exemplo, dos evangelistas, Lucas é o único que não conheceu Jesus. Na verdade, Lucas é o único que nem judeu é. Lucas é um médico sírio. Mas como é que ele é evangelista? É isso mesmo. É uma baita pergunta que nós devemos fazer, né? E devemos buscar a resposta a ela, porque uma parte da solução do enigma está aí. Né? Lucas é discípulo de Paulo de Tarso. Lucas conhece o Espiritismo, conhece o cristianismo por intermédio das informações de Paulo. Vamos lembrar que Paulo também não é discípulo, não é apóstolo de Jesus. Não conheceu Jesus pessoalmente. Paulo conhece Jesus a partir do que lhe acontece na entrada de Damasco. Então, vejamos que Lucas fala
Lucas fala do que ouviu de Paulo, que fala do que ouviu e leu dos evangelistas e do Evangelho, que falam do que Jesus falou. Então já temos aqui um belo telefone sem fio, né? Então, Kardec está chamando a atenção basicamente para isso, logo depois, né, no comecinho desse capítulo ali, e quem lê ali já começa a entender exatamente. Quem já conhece a historinha do telefone sem fio, quem não conhece, procure no YouTube, telefone sem fio, vai ver lá que coisa bacana, né? E ilustra bem essa relação de quem ouve, de quem fala, de quem ouve, de quem ouve, de quem ouve, de quem fala. Um telefone sem fio bem interessante, que vai, claro, gerar algumas distorções que vão justificar algumas coisas diferentes. Né? Muito bem. Então, as nossas conclusões devemos acrescentar as elucidações de Kardec posteriores ao conteúdo evangélico também. Porque tem um conteúdo evangélico que vai trazer mais essa jornada que a gente se propôs aqui, mas logo depois a gente vai ter as considerações de Kardec, e logo depois vamos ter considerações da espiritualidade que Kardec transcreve. Né? Muito bem. Depois disso, temos o quê? Acrescente-se a isso aí as outras obras básicas, como a gente já falou. Né? Acrescentamos o Novo Testamento de Haroldo Dutra. Acrescentemos o Evangelho por Emmanuel, que é uma fábula de ensinamentos. Acrescentemos a obra Jesus no Lar, que nos traz outros complementos. A obra Boa Nova, a coleção de Amélia Rodrigues. Então, em tudo isso nós vamos ter complementos que não são narrados nos evangelhos. Então percebam como a nossa tarefa ela pode ser prazerosa e como desse conteúdo nós podemos buscar um conteúdo fantástico, mas é necessário que nós queiramos aprender a aprender para isso. É o que Kardec sugere a nós quando compõe todo o Pentateuco dele. Queridos irmãos, esse é o conteúdo que nós tínhamos para o dia de hoje. Nós ficamos muito agradecidos a todos pela receptividade, por nos ter aberto as portas do seus lares para que nós pudéssemos entrar de forma virtual nas suas casas. Agradecemos a equipe do Centro Espírita Paz do Senhor por ter nos oferecido a oportunidade de trabalho nessa casa abençoada, né? E vamos convidá-los a todos para a oração de encerramento das atividades do dia de hoje. Mestre amado, ilumina-nos na proposta de buscarmos sempre a construção do Teu reino em nossos corações. Faz de nós instrumentos da Tua obra e que nós possamos ter lucidez suficiente para compreender o momento em que devemos atuar com o conteúdo tão rico que o Senhor nos oferece. Abençoa todos os nossos irmãos que vivem, que enfrentam momentos de dificuldade nos campos da saúde, nos campos financeiros, nos campos do equilíbrio moral, que eles todos encontrem em Ti a ferramenta segura de soerguimento, que possam avançar, transcender as barreiras e crescer. Muito obrigado, Mestre amado, e que assim seja. Muito obrigado, meus irmãos. Tenham todos um ótimo final de semana.